Falando sobre a Assembleia Legislativa, os deputados estaduais estão escolhendo as lideranças de partidos e blocos e também já começam a definir por lá nesta semana as presidências das comissões da Casa Estadual de Leis. As negociações em torno dos cargos que serão ocupados pelos parlamentares começou em janeiro e foi se intensificando nas últimas semanas. E no primeiro dia de trabalho efetivo na Casa Legislativa, diversas reuniões já foram realizadas. Além disso, conversas nos corredores e uma série de ligações movimentaram o dia de ontem, né? Segunda-feira, o primeiro dia de trabalho de fato lá na Assembleia Legislativa deste ano. A liderança do governo e da oposição já tinham sido definidas na semana passada. Hussein Bacri, do PSD, será o homem forte aí de Ratinho Júnior, e Requião Filho, do PT, vai representar a bancada formada pelos parlamentares do PT e do PDT. E o comando dos partidos na casa também foi oficializado. Thiago Amaral, do PSD, será o líder da sigla, que conta com 16 representantes. No bloco PT e PDT, o escolhido foi o professor Lemos, do PT, e no União Brasil, do Carmo. O PL terá na sua liderança o deputado delegado Jacovós e o soldado Adriano será o líder do PP. Márcio Pacheco fica no comando do Republicanos e Aníbal Neto será o líder do bloco formado por MDB, PROS, PSB e Solidariedade. E o deputado Daniel Couto, do Podemos, vai liderar o bloco formado pelo Podemos e pela Federação PSDB e Cidadania. Os parlamentares também começaram a bater o martelo sobre as presidências das comissões. A mais desejada, a gente também já vem falando bastante sobre isso nos últimos dias, é a Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ, que ainda segue motivo de negociação intensa. O nome do deputado Luiz Cláudio Romanelli, do PSD, mesmo partido do governador Ratinho Júnior, e que era o primeiro secretário da Assembleia, liderava as apostas para chefiar a comissão mais importante da casa. Só que nos últimos dias, um outro político do mesmo partido acabou ganhando força nos bastidores, Thiago Amaral. Romanelli já tem o apoio de parlamentares mais antigos lá na LEP, incluindo aqueles que compõem a mesa executiva e também os deputados da oposição. Entretanto, Amaral tem afirmado que não vai abrir mão da disputa, mesmo sendo do mesmo partido. As discussões para escolher quem vai chefiar a CCJ devem seguir até minutos antes da votação, que acontece ainda hoje. A comissão é formada por 13 membros que serão indicados pelos partidos ou blocos. Vamos então aqui aos nomes dos componentes, né, que ainda vão ser oficializados, mas muitos já conhecidos. Além dos próprios Romanelli e Thiago Amaral pelo PSD, devemos ter também confirmados Hussein Bacri e Gugu Bueno, Mabel Canto pelo Bloco Podemos e Federação PSDB e Cidadania, Luiz Fernando Guerra e Nelson Justus pelo União Brasil e Arilson Chiorato e Luciana Rafagnin pelo PT. Outros integrantes da CCJ devem ser Paulo Gomes pelo PP, Márcio Pacheco pelo Republicano e delegado Jacovós pelo PL. O último membro será do bloco formado pelo MDB, PROS e Solidariedade. Outras comissões já têm seus presidentes praticamente definidos. A Comissão de Educação deve ficar com o deputado Hussein Bacri, do PSD, Alexandre Cury, também do PSD, com a Comissão de Redação da LEP. A Comissão de Direitos Humanos e da Cidadania deve ser chefiada por professor Lemos, e outro nome já dado como certo é o de Arilson Chiorato na Comissão de Ecologia, Meio Ambiente e Proteção aos Animais. A Comissão de Orçamento deve ficar com Márcio Pacheco, do Republicano, e para a Comissão da Indústria, Comércio, Emprego e Renda, o nome deve ser o de Luiz Fernando Guerra, do União Brasil. Maurício Requião estará à frente da Comissão do Mercosul e Assuntos Internacionais. Ana Júlia Ribeiro deve assumir a Comissão da Defesa dos Direitos da Juventude e Renato Freitas a Comissão da Igualdade Racial, além de deputado Jacovós, que deve comandar a Comissão de Finanças e Tributação da LEP. E aí a gente traz todos esses nomes, né, Mark, das diferentes comissões da casa, mas o que importa mesmo, a disputa que segue intensa por lá é pela CCJ. A gente descobre hoje, então, será quem que vai liderar a CCJ? Descobre hoje a votação. Hoje tem um ponto final nessa disputa. O franco favorito é Luiz Cláudio Romanelli, até porque já há um acordo da casa em torno do nome dele. Lembrando rapidamente o ouvinte, nós tivemos uma chapa única para a mesa diretiva da Assembleia. O Romanelli fazia parte da mesa, não faz mais, e o acordo foi: você sai da mesa, mas fica com a CCJ. Esse era o acordo. Nesse acordo também estava o Thiago Amaral, e ele ia ficar com o quinhão de ser líder do PSD nesse latifúndio aí, Manu. O que acontece é que ele queria mais, quer mais, e quer a
presidência da CCJ, ele vem se movimentando com certa força nos bastidores, inclusive pegou de surpresa muita gente mais antiga da Assembleia, que não esperava que ele fosse tão longe, né? Ele conta ali 5, 6 votos, são necessários 7 votos para se eleger presidente da CCJ, a comissão tem 13 membros, precisa de 50% dos votos, então vamos ver como é que isso vai se dar. Mas apesar do Thiago ter conseguido chegar longe na discussão, né, a mesa da Assembleia tem muita força, e como já tem esse pré-acordo, inclusive, né, na política, esses acordos costumam ser cumpridos. Acordo nesse nível na política é coisa séria, até porque existe o futuro, Manu. Se não cumpre o acordo agora, não cumpre depois, e aí você perde, né, a forma, né, o jeito de negociar, você não confia nunca mais. Então esses acordos têm que ser cumpridos, vamos ver como é que isso vai se dar, né, reforço. Pode ter reviravolta? Sempre pode. A política é uma caixinha de surpresas, mas é muito difícil, né? O Thiago Amaral até chegou longe, ele convocou ali os parlamentares mais jovens, conseguiu emplacar esse discurso, mas acho que vai prevalecer a força da mesa, né? Que já começou a se movimentar, inclusive, para garantir o Romanelli na CCJ. Por exemplo, um bastidor aqui, Manu. O nome do PT, um dos nomes do PT na CCJ é o do Maurício Requião Filho, né? Do Requião Filho, que foi trocado, porque o Requião Filho, em algum momento, deu indícios ali que embarcaria nesse discurso da juventude, da bancada jovem, e poderia votar no Thiago Amaral. Então, rapidamente, o PT fez a troca do Requião Filho pela Luciana Rafaim, que é uma parlamentar mais experiente e ali se dá melhor com o Romanelli. Então você veja que os bastidores estão quentes, inclusive com trocas pontuais. O Requião depois deve voltar para a CCJ, mas só para fazer a votação o partido vai fazer essa troca pontual. Agora, Manu, as outras comissões, como você falou, né, elas têm menos importância em relação à CCJ, porque a CCJ é o seguinte, todo projeto tem que passar pela CCJ, não tem conversa. Nas outras comissões é possível ali fazer um acordo, né, passar por cima, enfim, a CCJ não tem como, tudo passa por ela, por isso que ela é tão importante. Mas há brigas também nas outras comissões, viu, Manu? Até tem lá na minha coluna os bastidores da disputa da Comissão de Segurança Pública da Assembleia, né? Tem 3 postulantes ali, o soldado Adriano José, do PP, o delegado Jacovós, do PL, e o do Carmo, do União Brasil, né? Os 3 contam com passagens por postos em órgãos de segurança pública, né? Um é delegado da Polícia Civil, os outros 2 são militares. Vamos ver quem vai ganhar essa disputa. O preferido nesse caso é o soldado Adriano José. Vamos ver se isso vai se consolidar também, Manu.